E nós estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais. Aqui ao meu lado, Pedro Paes, o Pedrinho. A gente vai falar dos grandes do Rio de Janeiro, dos menores também. Vamos falar do esporte nas cidades e muito mais. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Tamo aí, né, Pedrinho? Para mais um Esporte Mais. Tranquilo, né? Tudo tranquilo. Beleza. Então a gente vai seguindo. E no programa de hoje, a gente vai começando, né, já dando um giro aí de informações. Bom, começando o giro dos cariocas pela Copa do Brasil, vamos falar do Fluminense, que repetiu a vitória em cima do Sampaio Corrêa do Maranhão, mesmo placar do jogo de ida, 2-0 no Maracanã. Pedro Paes fala sobre a vitória tricolor. Maurício, o Fluminense, uma boa vitória aí, confirmando a classificação. Fluminense 2, Sampaio Corrêa 0. Gol de John Arias e John Kennedy. Um jogo que o Fluminense dominou, tomou um susto só e avançou as linhas. Foi praticamente, ao meu ver, um treino. O time do Sampaio Corrêa muito fraco. O Fluminense só avançando as linhas. Segundo tempo, o Sampaio Corrêa ainda fez alguma graça, tentou avançar as linhas também, mas o Fluminense dominou o jogo inteiramente. De positivo aí, John Kennedy, né, entrando no segundo tempo, fazendo um gol. John Arias ainda perdeu um pênalti, no primeiro pênalti que ele perde pelo Fluminense. E foi um segundo tempo também que o Fluminense domina as ações e senhor de si, ganhando o jogo, pegando a classificação aí para a próxima fase. Mas o Fluminense tem que dar uma melhorada, tem alguma coisa faltando ali para o que nós vimos aí anos anteriores, e tem que reforçar ali aquele antigo jogo que fazia, não sei como, se é treinamento, tá tendo tempo para treinar, né? Todos os times com essa parada aí do Brasileirão. Então é isso, Fluminense aí com a classificação fácil, tranquila. E destaque aí para a volta de John Kennedy. Com o Vasco da Gama não faltam emoções. E foi assim mais uma vez. No empate em 3-3 com a equipe do Fortaleza, que acabou sendo decidido nos pênaltis. Sofrimento, hein, Pedrinho? E o Vascão sofreu e conseguiu aí a classificação nos pênaltis. Vasco 3, Fortaleza 3, um jogo eletrizante, onde Fortaleza sai na frente com o Marinho, aí acontece um pênalti, Verratti empata, Lucero vira, aí o Verratti mais uma vez empata, depois Piton vira o jogo e o Hércules no finalzinho empata. E eu acho que o grande herói aí foi o Léo Jardim, porque tomou o primeiro gol do Marinho, parecia uma bola defensável, e no final resolveu defendendo um pênalti muito, e eu acho que bem batido. Ele foi no lugar certo, voou na hora certa, e 5-4 aí nos pênaltis. Todo mundo converteu do Vasco, achei bacana, parecia que tinham treinado bem, mas é aquilo, o Vasco continua, né, um jogo, uma defesa muito fraca, uma saída de bola ainda um pouco embolada. O Paê fazendo ali alguma coisa no meio campo, inclusive melhorou muito no segundo tempo, que aí o Vasco deu uma solidez ao time, né, que até vira o jogo. Primeiro tempo um pouco apagado do Paê, e eu vou falar sempre nisso, né, do Paê armando, tentando arrumar aí o meio campo do Vasco para sair rápido, as bolas que ele coloca, as bolas paradas também. A importância dele hoje é fundamental. Ele e Léo Jardim hoje praticamente fazem a diferença quando o Vasco brilha ou pelo menos joga bem e ganha um jogo. Muito dependente aí do
desses dois jogadores. E o Verratti, matador aí, sabe, que não perdoa. O cara é chato, é aquele jogador chato, aquele centroavante chato. E vamos ver aí Rafael Paiva, né, chegando, o novo treinador português. Vai ter muito trabalho para encontrar ali algumas soluções. E mais importante que o Vasco se classificou, está na próxima fase, ganhou um dinheiro que está precisando com essa confusão toda de SAF aí. Notícias que eu leio aí de deixar o cabelo que eu nem tenho em pé. E vamos avançar e vamos ver o que dá. Meu amigo Pedrinho, quem definitivamente reconquistou, né, podemos dizer assim, a confiança do torcedor foi o Botafogo, que eliminou o Vitória pela Copa do Brasil. 2 vitórias na ida e na volta que dão tranquilidade ao trabalho do Arthur Jorge, hein? E o Botafogo arranca aí a sua classificação contra o Vitória, né? 2-1 Botafogo, gol do Luiz Henrique e Júnior Santos, grande destaque aí do jogo, e Daniel Júnior descontou para o Vitória. O Botafogo vem de uma sequência boa de 10 jogos, onde ele venceu 8, empatou uma e uma derrota, e com isso deu aquela estabilizada, né, na Libertadores, pulou para quarto no Brasileiro e avançando aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bom momento, o técnico Arthur Jorge muito bem ali, está conseguindo arrumar a cozinha ali do Botafogo, voltando a ser aquele time compacto, um time que sai em bloco, sai defesa, meio campo, ataque, um grande destaque aí para Júnior Santos, que jogou na terra dele, e joga muito o rapaz joga muito a bola, muito, destaque total, é um jogador veloz, é um jogador que também joga com os companheiros, muito bom jogador. Júnior Santos aí, grande destaque. E um jogo aí quente, né, que o Vitória, precisando da vitória, arranca para cima do Botafogo, dá uma sufocada no Botafogo, mas o Botafogo aos poucos ali, até meio do primeiro tempo, para lá, começa a dominar a bola, fazer o seu jogo e consegue dominar as ações para arrancar essa vitória aí maravilhosa. Ainda teve uma tretazinha ali com o técnico Arthur Jorge, com o Dudu do Vitória, discutiram, os bancos interviram, foram para cima, aquela confusão toda de Copa do Brasil, de nervosismo. Mas no final é isso, o Botafogo arranca uma grande vitória e tá aí, né, também para coroar aí os 4 cariocas aí nas oitavas de final. Apesar de ter sido uma classificação tranquila em termos de resultado, com 2 vitórias, a vaga do Flamengo ficou um gosto de decepção. O Amazonas vendeu caro os 2 jogos, são times que têm uma diferença abissal, inclusive de divisão. E eu queria saber o que você analisa, Pedrinho, dessa classificação rubro-negra. 1-0 sobre o Amazonas. O Flamengo, mais uma vez, ganha, mas não convence. Foi contra o Amazonas, 1-0, gol de joelho de Pedro, né? A bola bateu nele e entrou. O Flamengo ainda mostrando um ritmo muito lento, com poucas chances, poucas alternativas. De La Cruz ainda chutou no primeiro tempo uma bola no travessão. E o Amazonas, né, um time que não fez marcação alta, marcou muito bem atrás, os zagueiros muito bem postados e fez o jogo dele. Segundo tempo deu uma animada até no Amazonas, sem muito brilho, mas deu um trabalhinho pro Flamengo, e o Flamengo, sabe, o Arrascaeta parado, sabe, o time, o De La Cruz muito bem, De La Cruz aí até com complicações de contusão agora, pode complicar muito a história do Flamengo daqui para frente, se for alguma coisa grave. E o Tite mudou aí, colocou o Vinho, né, e o Luiz Araújo, deu uma melhorada, deu uma
uma melhora no meio campo, mas mesmo assim o Flamengo não desenvolve, né, o jogo que tem que, não entrega o que tem que entregar, com o plantel que tem, com os caras que tem no banco e que pode entrar a qualquer momento e fazer a diferença. O Tite não encontrou o ponto ainda, mas eu sempre falo, o Flamengo tem timaço, tem elenco, tem tudo, a qualquer momento pode melhorar e ganhar tudo, ou também pode não ganhar nada se não acertar, mas é um timaço e tem que ser respeitado. E uma notazinha aí fora do eixo, que o Gabigol ficou o tempo todo no banco, não entrou, como se fosse uma punição, né? Depois aí de ter vestido a camisa do Corinthians, eu não sei. Mas aconteceu, não entrou, poderia ter entrado aí até para dar ritmo de jogo, já que se ele vai continuar no Flamengo ou não, eu não sei. Tem um especula-se aí que o Cruzeiro vai fazer uma oferta, não sei quem vai fazer uma oferta. Parece nessas horas aí milhões de ofertas, mas ele tá lá, parece fora do peso um pouco, deve estar treinando mais agora por essas besteiras que ele andou fazendo aí, mas tá lá. Símbolo do Flamengo vitorioso no banco, triste, lá acanhado, e é isso. O Flamengo vai para a oitava de final e vamos esperar aí rendimento, né, melhorar, porque do jeito que tá o Flamengo vai passar sufoco esse ano. Vamos agora dar uma geral nos outros resultados da Copa do Brasil. O Bahia se classificou com mais uma vitória sobre o Criciúma, dessa vez por 2-0 fora de casa. O Fluminense, já falamos, venceu o Sampaio. O Bragantino atropelou o Souza, ganhou por 3-0. O Goiás eliminou o Cuiabá nos pênaltis. O Cuiabá ganhou no tempo normal, mas nos pênaltis deu 3-1 para o Esmeraldino. Vitória e Botafogo, 2-1 para o Fogão. Vasco e Fortaleza, 3-3, 5-4 nos pênaltis. O Amazonas perdeu para o Flamengo por 1-0. São Paulo derrotou o Águias de Marabá por 2-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto foi eliminado no 0-0 com o Palmeiras, que havia vencido o primeiro jogo por 2-1. Atlético Paranaense, Ipiranga e Juventude Internacional foram adiados, assim como o Grêmio Operário de Ponta Grossa. Os outros jogos, Ceará eliminado pelo CRB, perdendo em casa por 1-0. Corinthians repetiu o placar de 2-1 sobre o América de Natal e se classificou. O Atlético Goianiense goleou o Brusque 4-2 e avançou. E o Sport Recife ganhou o Atlético Mineiro por 1-0, mas foi eliminado, pois o Galo havia vencido na ida por 2-0. E nós vamos seguindo aqui. Pedrinho, vamos falar agora de Brasileirão? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos, agora. O Campeonato Brasileiro segue sem jogos nesse final de semana, mas já tem o seu reinício marcado para o próximo dia 1º de junho, inclusive com o retorno das equipes gaúchas. O Grêmio, por exemplo, vai jogar no Couto Pereira, em Curitiba, contra o Bragantino, no sábado, às 16 horas. No mesmo horário, o Vitória da Bahia tenta sair aí da incômoda colocação de 18º lugar contra o 19º, o Atlético Goianiense, no Barradão. Às 18h30, o Fluminense tenta se distanciar aí também dessa posição ruim de estar na zona de rebaixamento, recebendo o Juventude. Ainda no sábado, também 18h30, a bola rola para Cuiabá, lanterna da competição, e Internacional na Arena Pantanal. Fechando o sábado, às 21 horas na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Botafogo. No domingo, os jogos começam às 16 horas, com um confronto bem interessante na Arena MRV entre o Atlético Mineiro e o vice-líder Bahia. Tem clássico dos milhões no Maracanã, Vasco e Flamengo, às 16 horas. Também no dia 2 de junho, nesse retorno do Brasileirão, tem Criciúma e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense. Pedrinho, agora a gente dá um tempo para ver o que está acontecendo nas cidades. Vamos falar agora do esporte nos municípios. Falando do esporte nas cidades, destacando o Campeonato Estadual de Futsal, acontece nessa sexta-feira, dia 24, o jogo entre o Magé Futsal
e Teresópolis. O jogo será no ginásio Nelson Ferreira, em Pau Grande. E vale lembrar que Teresópolis busca reabilitação, pois perdeu na primeira rodada para o Correias de Petrópolis. O Magé Futsal faz sua estreia na competição, já que esteve folgando na primeira rodada. Por falar em futsal e Magé, foi convocado esta semana pelo técnico Márcio Coelho a seleção brasileira de futsal sub-20 feminina, que vai se preparar para o Campeonato Sul-Americano, que ocorrerá no mês de outubro. As atletas estarão passando por um período de treinamentos entre os dias 9 e 15 de junho na cidade de Magé. Você confere na tela as convocadas para esse período de treinamentos, sem a presença de jogadoras do futsal do Rio de Janeiro. Voltando a falar de futsal nas cidades, vale lembrar, Teresópolis é a casa do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto. É o primeiro campeonato nesses moldes, já que nos últimos anos o destaque do futsal adulto era apenas a Liga Nacional. E agora foi criado o Campeonato Brasileiro com equipes que não estão na Liga e com times de tradição, como o próprio Vasco, o Cruzeiro, o América Mineiro e o Náutico, que é adversário do Vasco nesse final de semana. O time pernambucano estreou perdendo em casa para o Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Já o Vasco, que estreou vencendo o Fortaleza por 3-2, conta mais uma vez com o apoio da torcida nesse sábado às 16h no ginásio Pedrão, em Teresópolis, para vencer mais uma na briga pelo título. Vale lembrar que os ingressos devem ser adquiridos através da plataforma da internet. Tem aí o card com a divulgação, pode ser obtido também o link através das redes sociais da Prefeitura de Teresópolis, que apoia o evento, e o torcedor deverá apresentar, na hora de ingressar no ginásio Pedro Jaara, o QR Code do ingresso e 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos estão sendo doados para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Mais um bom resultado da atleta Alicia Gomes, de apenas 11 anos, de Rio das Ostras. Ela conquistou as pistas de mountain bike de Minas Gerais e se consagrou campeã da Maratona Internacional Shaoyang Estrada Real, que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de maio, na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Ela participou das 3 principais provas e subiu ao pódio em todas elas. Na XCM Cross Country Marathon, ela realizou o percurso de 44 km em apenas 2 horas e 56 minutos e foi a campeã. No XCC, que é o Cross Country Short Track, ela conquistou a 2ª colocação, realizando o percurso em apenas 15 minutos. Já no XCO, Cross Country Olympics, ela terminou na 3ª posição. Mais um show da riostrense Alicia Gomes. Bom, e agora vamos para aquela que você gosta, Sopa de letrinha. Nossa Senhora. P1, B2, D, C, Complexo vitamínico. Exatamente. Vamos aí falar dos clubes de menor investimento no futebol do Rio de Janeiro. Vamos começar o giro pelos clubes menores do Rio de Janeiro, falando da rodada de final de semana da Série A2. A primeira rodada teve o complemento na quarta-feira com um único empate entre Audax Rio e Duque de Caxias em 1-1. Vale lembrar que o Audax disputa a Série D do Brasileiro, por isso não pode jogar aos finais de semana. A segunda rodada começa nesse sábado com Duque de Caxias e Serrano, Arte Sul e Araruama, Petrópolis, Resende e ainda Americano e Maricá. Um jogo isolado no domingo, na Ilha do Governador, entre Cabofriense e América, às 15 horas. E complementando a rodada, no meio de semana, na quarta-feira, Olaria e Audax Rio, na Rua Bariri. Final de semana terá jogos também pelo campeonato da Série C do estado do Rio de Janeiro, a 5ª divisão, com os jogos acontecendo domingo e segunda. No domingo tem
Unisouza e Paraty, Esporte Clube Resende e Veracruz, CAAC Brasil e União Central. E no domingo, Campos e Riostrense, Niteroense e Santa Cruz. Falando agora dos times do Rio nas divisões de baixo do Campeonato Brasileiro, o representante do Rio na Série C, a terceira divisão do Brasileiro, Volta Redonda, depois de vitória no final de semana, volta a campo nesse domingo contra o Londrina, fora de casa. O time anunciou durante a semana o retorno do atacante Douglas Esquilo, um dos destaques da temporada do ano passado. A bola rola também para os clubes do Rio no campeonato da Série D, a quarta divisão do Brasileiro. O Nova Iguaçu, vice-líder do grupo A6, hoje na zona de classificação, vai estar jogando fora de casa contra o líder Itabuna, na Bahia, nesse sábado às 16h. Se o Laranja da Baixada vencer o confronto, assume a liderança do grupo. Já os outros dois times do Rio no grupo se enfrentam também nesse sábado às 15h, em Moça Bonita, lá em Bangu. O Audax, lanterna do grupo, com 4 derrotas, vai receber a Portuguesa da Ilha, que está ali coladinho no G4, com 6 pontos, um a menos que Nova Iguaçu, Democrata de Sete Lagoas e Serra do Espírito Santo. Bom, Pedrinho, vamos chegando no final de mais um, e a gente vai agradecendo a nossa equipe técnica e também a você que nos assistiu nas redes sociais, nas plataformas que transmitem a programação aqui da Rede TV+, TV Arte HD. Valeu, Pedrinho, valeu, Rodrigo, um abraço e até a próxima.